certo. A Bíblia então vai nos falar que quando o menino vai crescendo, Isaac então ele vai se casar com uma das mulheres que era lá da terra de Padã Arã. Abraão vai mandar um dos seus criados mais antigos, dos seus servos mais fiéis, para buscar uma esposa para o seu filho. A Bíblia nos diz então que vai vir Rebeca, e de Rebeca vai casar com Isaac, e de Rebeca do seu ventre 2 nações vão ser geradas. A Bíblia vai nos falar que Rebeca também era estéril, porém Isaac orava incansavelmente todos os dias para que Deus abrisse a madre de sua esposa. A Bíblia vai nos falar que a oração de Isaac chegou ao trono de Deus, e Deus concede a Rebeca filhos, não somente um, mas gêmeos. A Bíblia então vai nos falar que no ventre daquela mulher sairiam 2 nações, e teve um dia que os meninos estavam brigando no seu ventre e ela não entendia, e ela foi perguntar para Deus, para o Deus do esposo dela: o que é isso que está acontecendo no meu ventre? Eu não estou entendendo. Então Deus vai dizer para Rebeca: eis que no seu ventre são 2 nações, o maior servirá ao menor. E eu imagino que Rebeca está olhando, observando e falando assim: mas que coisa é essa de maior servirá ao menor? Porque pela lógica humana é sempre o menor que vai servir o maior. Mas Deus está falando assim: eu estou quebrando protocolo, eu estou quebrando a mente humana, eu estou quebrando o paradigma do homem. Está falando: Rebeca, o maior vai servir o menor. Rebeca, estão vindo 2 nações no seu ventre, mas não preocupa não, porque está tudo no meu controle. Rebeca, está tudo debaixo da minha mão e não vai sair do meu controle. Então vai nascer Isaac e Jacó e Esaú. A Bíblia vai nos falar que Esaú é primeiro, ele é ruivo, peludo, e vai ser nomeado Esaú. Então, quando Jacó estava prestes a nascer, ele nasce com a mão no calcanhar do seu irmão. E a Bíblia então vai nos falar que o tempo vai passando, os meninos vão crescendo, e Jacó ele era um homem que gostava de ficar na tenda, ele era mais acomodado, era mais quietinho. Porém Esaú ele era do campo, ele gostava de caçar, ele era um homem que ia caçar, trazia caça para o seu pai. E a Bíblia então vai nos dizer que era por isso que Isaac gostava mais dele do que de Jacó. Então a Bíblia nos diz que teve um dia que esse tal de Esaú ele vai chegar em casa cansado, pastores, e aí ele vai virar e falar assim para Jacó: ei Jacó, me dá um prato aí que eu estou com fome. A Bíblia então vai nos dizer que Jacó diz assim: ah, eu só te dou um prato de alimento se tu me vender a tua primogenitura. A Bíblia então vai nos falar que Esaú ele vai virar e falar assim: de que proveito tenho eu de primogenitura agora? Eu estou morrendo de fome, me dá esse prato logo. A Bíblia então vai nos falar que ali Esaú ele vende a sua primogenitura para o seu irmão mais novo Jacó. Esaú poderia até se esquecer disso depois, mas Jacó não iria se esquecer. A Bíblia nos diz que Esaú vendeu sua primogenitura para o seu irmão por um prato de guisado de lentilha. E no conseguinte da história, um dia a Rebeca viu que o seu esposo Isaac estava ficando cego, pensou que o homem ia partir, ia morrer, virou e falou assim: Jacó, se disfarça, pega esse agasalho peludo e pega essa sopa que eu fiz, leva para o seu pai e fala que você é Esaú, para que ele derrame sobre a sua vida a bênção. Mas não era necessário não fazer isso não, irmãos, porque Deus já tinha falado lá atrás que o maior serviria ao menor. Olha lá Rebeca querendo dar jeitinho na coisa que Deus tinha falado. Rebeca está tentando fazer um jeitinho, mas Deus está falando assim: o seu jeito não dá certo, tem que seguir da maneira que eu quero. Só calma, o coração não tenta criatório, mas segue o plano que eu tenho determinado. A Bíblia então vai nos falar que Esaú vendeu a primogenitura, ele não deu. Tem gente que fala que Jacó tomou, não. Esaú disse: que proveito tenho eu da minha primogenitura. Tem gente trocando primogenitura por prato de lentilha por aí. Tem gente trocando chamado, tem gente trocando ministério por aquilo que o mundo pode oferecer. Mas não há nada que existe neste mundo
possa se comparar com aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Mas Esaú não entendia isso, mas Jacó entendia. É porque sempre tem alguém que tem, mas não dá valor, pastor. Sempre tem gente que tem, aí quando tem não dá valor, mas aí quando perde vai procurar matar o irmão. Meu irmão me enganou, meu irmão tomou aquilo que é meu, tomou nada, Esaú. Cria vergonha na cara, foi você que vendeu por um prato de lentilha. Você que trocou aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha. Não troque aquilo que Deus te deu por prato nenhum que o mundo pode te oferecer. E Jacó vai chegar com a sopa, vai enganar o pai, vai pegar a bênção da primogenitura. Esaú vai chegar, porque Esaú tinha ido caçar. Com a caça ele chega, vai chegar até seu pai, vai falar: ei pai, aqui estou eu para receber a bênção. Aí a Bíblia vai nos falar então, porque aquele que tinha vendido vai querer a bênção do pai agora. Aí ele chega e fala: aqui estou eu, pai. A Bíblia nos diz então que Isaac vai virar e falar assim: mas quem está aí? Eu acabei de dar a bênção, eu acabei de te abençoar. Aí a Bíblia então vai nos falar que Isaac vai perceber o que Jacó tinha feito, mas não tinha como revogar as palavras que ele tinha dito para o seu filho. Aí a Bíblia nos diz que Isaac vai dizer para Esaú: olha meu filho, a bênção já foi dada, agora o que eu tenho para você é que você servirá ao seu irmão. Aí Esaú vai ficar bravo, vai procurar matar Jacó. Aí Isaac vai virar e falar assim: ei meu filho, vai embora para a terra do teu tio Labão. Tá indo então Jacó para Padã Arã. Chegando em Padã Arã, ele se apaixona pela Raquel, filho do seu tio, irmão da sua mãe. Ele vai trabalhar 7 anos por essa mulher, mas quando chega na hora do casamento ser consumado, ele vai ser enganado com o quê? Com a lei da primogenitura. No outro dia, quando o casamento estava sendo consumado, a Bíblia vai nos falar que Labão vai virar e falar assim: ó Jacó, aqui não tem esse costume não, é a primeira filha que casa primeiro, o problema é seu, agora te vira, é a primeira que eu tenho que casar, agora você vai ficar com a Lia. Olha lá atrás, Jacó tomando do irmão dele que tinha vendido por um prato de lentilha, agora ele está recebendo a irmã que era primogênita, ele está recebendo como matrimônio a irmã a qual era a primogênita do filho de Labão. Olha lá as coisas voltando tudo novamente para a vida de Jacó. Está voltando a primogenitura da vida novamente. Imagina que Jacó está pensando: eu já me livrei disso, estou longe, já passaram 7 anos. Aí Deus está falando assim: não passou não, vai pagar, porque foi dar jeitinho aonde não era para dar, foi pôr a mão aonde não era para colocar. Agora vai sofrer também com a lei da primogenitura, Jacó. A Bíblia então vai nos falar que ele vai trabalhar mais 7 anos pela esposa a qual ele amava. Ele não amava Lia, ele amava Raquel. E mais 7 anos trabalhando, o rapaz vai enriquecer, que o Labão vai ficar com o olho grande, que vai começar a prosperar. Não, agora você vai ficar com o rebanho que não tem cor, o rebanho branco. Aí a Bíblia então vai nos falar que tudo que Jacó colocava a mão, Deus abençoava. Se na mão dele tinha mais rebanho que era listrado, se Labão desse para eles aqueles que eram listrados, só nascia cordeiro listrado, só nascia filhote de rebanho que era listrado. Se ele trocasse, acontecia ao contrário, porque Deus está virando e falando assim: eu estou permitindo passar pelo deserto, mas até mesmo os teus inimigos vão reconhecer que eu sou na tua vida. Eu estou amassando barro, Jacó, eu estou amassando barro, eu estou amassando e moldando o vaso, mas ainda está no meu controle. Ninguém para aquilo que Deus levanta, ninguém abate aquilo que Deus tem, ninguém tem poder de destruir aquilo que Deus estabeleceu. E ele trabalha mais 7 anos e agora ele vai casar com uma tal da Raquel.
assim: Jacó ama Raquel e despreza Lia, mas eu vou amar Lia e vou permitir com que ela conceda a Jacó muitos filhos. E por causa do amor de Deus, a vida de Lia, que era desprezada pelo seu esposo, Deus vai conceder a ela muitos filhos. A Bíblia então vai nos falar que Raquel ela não tinha filhos. E aí ela vai ver que não estava dando os filhos. Ela vai virar e falar assim: Jacó, deita com a minha serva Bila, que ela vai conceder filhos. Então a Bíblia nos diz que ele tem filhos com a serva de Raquel, porém não era a mesma coisa. Mas teve um dia que lá em Gênesis capítulo 30, capítulo 22, Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: tirou de mim, Deus, a minha humilhação, e chamou este filho de José. A Bíblia então vai nos falar que Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, porque era um filho da sua velhice, mas não é porque também era somente da sua velhice, mas é porque era um filho da mulher que ele amava. Trabalhou 14 anos por esta mulher, e agora na velhice ela vai conceder a ele um filho. E José então, ele vai ganhar privilégio. Seu pai vai dar para ele uma túnica de muitas cores, porém os seus irmãos vão começar a se invejar de José, porque nem mesmo seus irmãos entendiam o chamado que Deus tinha na vida de José. Nem mesmo seus irmãos compreendiam o amor que o pai tinha por José, porque ele era um filho da velhice, é o filho a qual ele amava, é o filho da esposa que há muitos anos não poderia conceber, mas Deus lembrou dele lá do céu. Ei, Deus vai lembrar de ti aqui nesta noite. Ele está dizendo assim: eu vou tirar a humilhação, eu vou tirar a humilhação, eu vou tirar a humilhação, porque eu tenho ouvido o teu clamor aqui no alto. E José então, ele vai ser vendido ele vai ser vendido, e os seus irmãos vão jogar ele numa cisterna. A Bíblia vai nos falar que está vindo José, a mandado do seu pai falar com seus irmãos, e eles avistam José de longe, e eles fazem um plano para matar. A Bíblia então vai nos falar que um dos seus irmãos vai virar e falar assim: não vamos matar José não, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, ó. Não vamos matar ele não, que proveito nós teremos se matarmos o nosso irmão. Vamos jogar ele nessa cisterna. E a cisterna estava lá sem água, e eles jogam José. Aí eles observam que tinha os mercadores, os midianitas, eles estavam vindo. E aí um vira e fala assim: vamos vender José para ser escravo. Ninguém vai saber o que aconteceu. Pegaram a túnica, rasgaram em muitos pedaços e viraram e falaram assim: vamos matar um animal agora e vamos voltar para o nosso pai falar que uma besta fera veio aqui no campo e matou ele. Aí ele não vai ter mais esperança, porque o filho morreu, vai ver o sangue, vai achar: poxa, o filho que eu amava morreu, agora não tem jeito mais. Porém a Bíblia vai nos falar que José, ele foi vendido, e chega lá no Egito, ele vai ser vendido para Potifar, e na casa de Potifar ele vai começar a governar as coisas de Potifar, porque quem tem o som de Deus é abençoado onde quer que vai. Pode estar no Egito, pode estar na Babilônia, igual Daniel e seus amigos, mas Deus vai honrar e vai abençoar, e Deus vai cuidar onde quer que colocar o pé. E está lá então José sem entender nada na casa de Potifar, o egípcio, e agora José está cuidando das coisas do seu patrão, das coisas de Potifar. E a Bíblia então vai nos falar que a mulher de Potifar vai se engraçar em José, vai virar e falar assim para José: ei José, deite-se comigo, ninguém vai ficar sabendo disso não, vai ser o nosso segredinho, ninguém aqui está vendo, eu vou fechar a porta e agora acabou. A Bíblia então vai nos falar que José, ele era um jovem sábio, fugia da aparência do mal, ele vai rejeitar o prato do diabo, o laço da pombagira, o laço da Jezabel, e não vai se contaminar com a mulher de Potifar. Então José, ele corre, enquanto ele corria, a mulher rasga a roupa dele. Aí Potifar chega em casa e a mulher vai virar e falar assim: o seu servo atentou contra mim. E então José justamente vai parar na cadeia, mas nem mesmo na cadeia o diabo pôde parar os planos de Deus na vida de José. Está ele na cadeia e Deus está falando assim: vai virar governador dessa cadeia, porque daqui a um tempo vai governar o Egito. Eu estou permitindo José para ter preparamento para quando chegar na presença de Faraó, para quando chegar na
que vocês venderam para os midianitas. Olha onde eu estou agora. Olha onde eu cheguei agora. A Bíblia então vai nos falar que Jacó, então, ele vai descer para o Egito. Porém, Jacó vai morrer. A descendência de José vai morrer. Porém, a Bíblia então vai nos falar que os israelitas, eles cresciam grandemente sobre a face do Egito. E lá em Êxodo, capítulo 1, vai se levantar um rei que não conhecia a história de José. E ele vai ver que aquele povo estava se multiplicando sobre a face da terra. A Bíblia então vai nos falar que ele fala assim, ó, parteiras, quando nascer um menino varão, vai matar, jogar no Rio Nilo. Eu não quero saber desse povo aqui, porque eles podem fazer uma rebelião e vão nos vencer, porque são mais numerosos do que nós. A Bíblia então vai nos falar que antes de decretar a morte dos meninos, ele vai colocar trabalho pesado sobre os hebreus. A Bíblia vai nos falar que ele virou e falou assim, está crescendo demais, vamos interromper esse crescimento agora. Vamos colocar trabalho dobrado. Vai trabalhar mais. Se trabalhava 12 horas, agora é 24 horas. Não tem descanso, não tem comida. Agora eles vão ter que trabalhar dobrado. Eu quero ver se esse povo vai parar de crescer ou não. Porém, a Bíblia vai nos falar que quanto mais oprimia, quanto mais batia, quanto mais escravizava, mais aquele povo crescia. Que coisa esquisita é essa para Faraó? Eu estou oprimindo, eu estou colocando trabalho pesado, está trabalhando mais do que antes, eu estou tentando até matar, mas eles diziam lá no céu e está falando assim, ó, pode até tentar parar o crescimento, mas quanto mais bate, mais esse povo está crescendo. É assim que o crédito funciona. A Roma se levantou e batia, matava, mas ninguém podia parar o evangelho de Cristo. O Egito se levantou, mas Faraó não entendia, porque quanto mais batia, mais aquele povo crescia. Ele se levantou, mas eles não entendiam, porque quanto mais perseguiam o menino da terra, mais eles cresciam.
contigo aqui neste lugar. Meu Deus do céu, que presença maravilhosa. E a Bíblia então vai nos falar que nesse meio tempo vai nascer então Moisés. A sua mãe, da tribo de Levi, ela vai casar com um homem também da tribo de Levi, e ela vai ter um filho. Só que ela vai esconder o menino por 3 meses. 3 meses se passa, ela pega, coloca ele então no cesto de junco, vai levar ele para o rio Nilo. Aí então manda sua filha observar para ver até onde o menino ia. A filha do faraó estava tomando banho, vê o cesto, abre o cesto, vê que é um menino bonito, formoso, vai ter dó e vai querer adotar. Aí a menininha, irmã dele que estava observando, vai virar e falar assim: ó senhora, a senhora quer que eu leve, que eu traga aqui a mãe do menino para que ela venha amamentar ele? A Bíblia então vai nos falar que a mãe de Moisés vai cuidar dele. E a filha de Faraó ainda vai virar e falar assim: ainda vou te dar aqui um salário para você cuidar do menino. A Bíblia então vai nos falar que o menino ele vai crescer e a filha de Faraó vai adotar o tal desse menino. E a Bíblia nos diz então que ela vai chamar ele de Moisés, porque das águas o tirei. Porém a Bíblia vai nos falar que 40 anos que Moisés estava lá no Egito, ele vai aprender tudo da cultura egípcia, ele vai falar como os egípcios falavam, ele vai andar como os egípcios andavam, ele vai ter todo o conhecimento da ciência que os egípcios tinham, ele vai aprender a lutar como os egípcios lutavam, a neurociência, ele vai aprender tudo. Então a Bíblia vai nos falar que aquele menino que agora é um homem vai ver um egípcio batendo no hebreu, e o coração dele era hebreu, ele poderia estar vestido como um egípcio, falando como egípcio, falando com os egípcios, mas ele sabia que dentro dele tinha uma essência que não era do Egito, era hebreia, era lá do pai Abraão, tinha algo diferente no menino. O menino estava no meio do povo do mundo, mas ele não estava infiltrado, aquilo não entrava no coração dele, porque ele vai se irar. Eu estou vendo então um egípcio batendo no meu povo. A Bíblia nos diz então que Moisés vai chegar e vai matar esse egípcio.
isso. Aí Deus está chamando o Moisés tirar a sandália do pé. Muitos acreditam que a sandália era lá do Egito, tinha material do Egito, e aonde tem a presença de Deus não pode ter nada do Egito. Mas eu também entendo que Moisés, quando tirava a sandália dos pés, aquilo era sinal de compromisso. Olha o Deus dos Hebreus falando para o menino que estava sendo criado com a cultura dos egípcios: eu ainda sou Deus na terra e eu ainda quero ter compromisso com você. Glória, glória. E Deus está olhando e falando assim para Moisés: Moisés, tu vai voltar para o Egito, porque tem um povo lá orando, pedindo por um libertador. Aí Moisés vai virar e falar assim: eu, Senhor, quem sou eu? Sou gado, não sei falar, como é que eu vou chegar lá perante aquele faraó? Eu não, que a gente quer pôr empecilho quando Deus manda a gente fazer. Aí a Bíblia vai nos falar então, que Deus vai virar e falar assim: Moisés, eu sou o que sou, eu sou aquele que te envia. Tu vai chegar e virar e falar assim: quem foi que te enviou? Você vai dizer assim: eu sou, me enviou, e a minha palavra vai bastar. Tu não vai ter que falar nada, só fala aquilo que eu pôr na tua boca. A Bíblia então vai nos falar, para resumir a história, que Moisés então vai descer ao Egito, e quando ele desce, nós sabemos que Faraó, Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó, e ele não liberava o povo. 10 pragas vão vir, e as 10 pragas então, na 10ª praga, com a morte dos primogênitos, Faraó vai abrir, então vai virar e falar assim: leva esse povo embora, leva essa descendência sua embora do Egito. A Bíblia então vai nos falar que na travessia do Mar Vermelho, quem está vindo atrás? Os egípcios. Está vindo então Faraó com a sua cavalaria, que ele tinha arrependido, porém a
sacerdotes e os levitas vinham tocando as trombetas e sitiaram Jerusalém, e sitiaram ali aquela terra, sitiaram aquela terra por 7 dias. Quando deu o 7º dia, na 7ª trombeta, as muralhas de Jericó vieram a cair por terra. Deus parou a terra, Deus parou o chão, porque parou de rodar. O chão parou, as muralhas caíram no chão, porque Deus está virando e falando assim: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu tenho compromisso, eu não vou deixar passar necessidade, não vou desanimar, não vou desamparar, não vou abandonar e nem deixar no meio do caminho. Josué, coloque então os sacerdotes carregassem a arca da aliança, porque aonde tem presença eu estou indo atrás, porque aonde tem vaso cheio, à noite, eu estou caminhando atrás. 7 dias, eu imagino que aquele povo estava sitiando a cidade, de acordo com o estudo, pastor. Eles estavam falando assim: vamos sitiar, porque esse povo com certeza vai se arrepender do seu mau caminho e vai reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador. Porém, aquele povo não vai se arrepender. Nós temos uma que se arrependeu, Raabe, a tal da Raabe que escondeu os espias, e a Raabe vai esconder e a casa dela não vai cair. É interessante, para concluir a minha mensagem, que eles estão vindo com a arca da aliança, tocando as trombetas lá em Jericó, sitiando a cidade por 7 dias, por 7 vezes. A muralha vai cair por terra, mas a casa de Raabe não caiu por terra. A casa estava construída no muro, encostada, mas Deus está falando assim: firma uma aliança comigo, que onde tu fores eu irei. Firma uma aliança comigo, que eu vou te guardar onde quer que esteja. A casa construída no muro, a casa não caiu, porque teve aliança com os servos do Senhor. Tem aliança com Deus, que Ele vai te guardar onde quer que você for. Tem aliança com Deus, que Ele vai te guardar onde quer que você estiver. Tem aliança, guarda a aliança, porque Deus é Deus de aliança. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eles entram então na terra de Canaã, e Josué vai fazer uma linda administração. Nós vemos o pecado de Acã, entrou dentro da tenda. Deus falou assim: eu não quero nada desse povo no meio de vocês. Acã vai esconder dentro da tenda. O povo então vai perder a batalha para Ai. E eles voltam tristes, sem saber o que aconteceu. Deus vira e fala: Josué, tem pecado no meio do arraial, e o pecado está escondidinho. Chama todo mundo para fora que eu vou falar quem é. A Bíblia então vai nos falar que o pecado de Acã vai ser envergonhado na frente da congregação, porque desobedeceu a voz de Deus. Tem muito crente que acha que Deus não envergonha, não. Envergonha se continuar no pecado, não se arrepender dos maus caminhos. Deus envergonha sim no meio do arraial. Deus envergonhou Acã no meio do arraial inteiro, e ele ainda foi morto apedrejado. Quando Acã foi morto, o povo foi para a batalha apedrejar, e eles ganharam a batalha, porque Deus está falando assim: eu não permito sujeira no meio do arraial, eu não permito sujeira no meio do arraial, eu não permito sujeira no meio do arraial. E aquele povo levou a vitória. Josué então vai morrer, e a Bíblia nos diz que juízes vão se levantar sobre a terra e vão governar. E esse é uma longa história, até o povo ser levado ao exílio. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: não se importe com o que está acontecendo ao seu redor, não se importe com as coisas que acontecem. Olhe para Deus, porque somente isso basta. Olhe para o Senhor, olhe para o céu e obedeça a voz do Espírito Santo, porque é isso que Deus quer nos últimos dias. Pessoas que abandonam o seu próprio eu para viver a vontade dele. Pessoas que vejam a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus não é fácil, mas Deus dá a graça. Não é fácil, mas Deus é quem garante até o fim. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.